Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, não perde tempo, já se inscreve para não perder nenhum episódio. Corre aqui na nossa playlist Maratona, porque tem muito conteúdo e conteúdo muito bom para você pesquisar e estudar e maratonar, tá bom? Não deixa de curtir esse vídeo para ajudar a gente aqui no YouTube e compartilha nas redes sociais com seus amigos para mais pessoas virem fazer parte desse quadro com a gente. Tá bom? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Fica imaginando o senhor lançando um livro sobre castrates. O senhor tem algo assim escrito, não é? Tese de mestrado, não é isso? Muito bom esse assunto, é fascinante. Eu tenho a minha tese de mestrado compara o trabalho do meio alto, né, do castrato alto, né, com o contratenor moderno na obra rendeliana, sobre isso. Mas eu não me atreveria a escrever um livro de castrato, porque tem tantos, são tão bons, que, na verdade, que são as fontes onde eu estudei, né? Existem vários. Tem um que se chama De Castrati in Opera, que é muito bom. Tem um que é sobre uma pesquisa de um contratenor e sobre vários contratenores. Então, assim, fala-se de todos os contratenores e compara um pouco com o castrato também. É um assunto muito interessante, né? E eu acho que tem uma bibliografia incrível. Só não tem em português, talvez alguém se anime a traduzir e eu tenho, na verdade, alguns alunas que estão traduzindo algumas coisas de tratado, principalmente. E eu fico muito feliz porque elas me dizem, né? A última me disse isso. Você me inspirou a fazer isso no meu doutorado. Então, eu acho que isso é legal, né? A gente poder inspirar as pessoas a estudar e a fazer coisas como uma tradução que ajudam as outras pessoas que não conhecem a língua a ter um pouquinho mais de acesso a esse mundo, que é um mundo tão longe do que a gente vive, né? É muito louco a gente pensar que existia uma castração com fins musicais e de carreira, né? Então, quanto mais eu leio sobre eles, mais triste eu fico um pouquinho, sabe? Da vida que eles tiveram. Mas eu acho que eu sei que foi muito triste para eles, mas em compensação nós ganhamos muito com a técnica vocal deles. Eles são realmente o berço da técnica vocal italiana do que a gente chama de bel canto, do início do bel canto. E eu acredito que se não tivesse existido o castrato, a gente não teria tanto conhecimento, ou demoraria um pouquinho mais para ter, é o que eu acredito. Mas obrigado pelo seu comentário. Dá para fazer belting no sertanejo? Claro, com certeza. Os meus sertanejos fazem belting. Por quê? A maioria dos sertanejos que vêm para mim, quando já estão... É que agora eu estou pegando uma leva de sertanejos novos, né, que estão começando. E há um tempo atrás eu peguei uma dupla que eles tinham 17, 18 anos. Então, tem aí uma herança dos pais, mas estão começando do início. Agora, quando eu pego um que já canta e que já vem com alguns vícios, a maioria deles tenta subir de voz de peito. E aí, mesmo que tuengue, fica difícil, fica uma voz cansada. E aí, eu estava explicando isso para um aluno meu essa semana, que quando o aluno faz sucesso, ele pode ser solicitado a fazer 35 shows por mês, 36 shows por mês. E aí ele tem que ter uma resistência incrível e normalmente ele não está pronto. Então eu digo para eles, vamos deixar sua voz pronta para que se aconteça esse boom na sua carreira, você não tenha nenhum tipo de problemas com excesso de show e de trabalho. Eu tenho alguns alunos que estão fazendo carreira solo e que podem despontar a qualquer momento e eu fico muito preocupado com isso, né? Então quero sempre que eles tenham saúde. Mas com certeza o belting vai ajudar o sertanejo. Agora, de novo, é importante você entender que o professor capacitado para dar aula para esse cara, ele não precisa saber só belting contemporâneo.
Ele tem que conhecer um pouquinho sobre o estilo do cara. Porque se ele deixar o cara cantando com subregistros, às vezes, que não são muito usados no estilo que ele gosta, ele se sente descaracterizado, tá? Então, a mesma coisa, por exemplo. Aqui no estúdio a gente tem professores especializados em belting e ópera, ou seja, fazem crossover. Belting e pop. Belting e música popular brasileira, por exemplo. Belting e samba. Então, por exemplo, tem uma professora capacitada, a Bruna Pimentel, que faz isso muito bem. Então, às vezes, eu encaminho direto para ela se vai cantar samba. Porque além dela saber belting contemporâneo, ela conhece o repertório, sabe escolher os tons bons para aquela pessoa, conhece várias interpretações da mesma obra. Então, você precisa ter um pouco de cultura. Quando eu não tenho a cultura dos meus alunos, do que eles estão cantando, eu peço para eles me darem um feedback do que os influenciou naquele estilo e eu vou estudar. E aí eu vou ouvir gravações dos cantores que eles gostam para poder ajudá-los. Normalmente eles trazem. Normalmente eles têm os gospel ou os de rock, principalmente os de rock. Eles trazem o cantor que eles gostam, que eles querem ter a voz igual, né? Aí eu tiro da cabeça deles que eles precisam ter a voz igual e canto a mesma música que o cara tá cantando com a voz dele, e às vezes a voz dele é melhor do que a do cara. Isso é uma coisa que a gente não entende, sabia? Às vezes você tem uma voz melhor do que aquele cara que gravou, tá? Então você pode explorar a tua voz para que ela faça coisas muito mais interessantes, entendeu? Mas com certeza podemos usar belting em quase tudo de música pop. Quase tudo não, acho que tudo, né? Só não vou dizer que dá para usar belting no lírico, porque dá para usar belting para corrigir problemas no lírico, mas na hora da performance a gente não usa, porque a gente já tem um canto lírico contemporâneo, que é meu segundo livro. A base é a mesma, mas o trato vocal muda um pouquinho, e aí o uso dos músculos também, tá bom? Olá, maestro. Primeiramente, parabéns pelo canal e obrigada pelo presente que o senhor vem nos dando com esses vídeos. Minha dúvida é sobre pressão na voz. Para sair da voz muscular, sei que preciso fazer algumas manobras, mas não sei muito bem quanto à pressão, pois em alguns vídeos eu vejo que não é recomendado botar pressão na voz, e minha voz continua fraca. Mas se eu faço um pouco mais de pressão, já vira aquele bolo de tensão de novo, mesmo fazendo manobras para aumentar a faringe. Lembro de um dia chegar na aula de canto e meu professor perguntar se eu estava bem de saúde, pois achou a minha voz muito fraca. Mas eu só estava tentando cantar sem fazer pressão. Resumindo, eu não consigo sair do 8 ou 80. Ou minha voz fica fraca demais, ou fica claramente tensionada por eu não saber sobre a pressão. Obrigado pela atenção. Lindão, é isso mesmo. Ou lindona, não sei. É o mais difícil, na verdade, é isso que você está dizendo. Porque fazer uma pessoa fazer uma voz muscular é fácil. Agora, fazer ela ir para a voz de performance sem aumentar a pressão é difícil. Mas vamos lá. O que pode te ajudar? O Mantini falava sobre isso lá em 1700, tá? De pressão na voz não ser uma coisa saudável. Então, o que é pressão? Pressão é força sobre área. Qual é a área que você está fazendo? A prega vocal está fechando, tem uma área ali, certo? E aí você empurra o ar, que é a força que você está empurrando. Então, o que eu posso fazer para minimizar? Eu posso minimizar É isso mesmo, né? Tô certo, né? Faz tempo que eu não falo de física, apesar de eu ser extremamente cartesiano. Eu acho que existem várias maneiras de fazer isso. Por exemplo, se você fecha demais e põe menos força, você pode ter uma pressão excessiva ainda, você pode ter um som retido e pequeno, que é o pior de todos, né? Que não funciona nem para aumentar o volume. Se você não faz tanta pressão, se você não faz tanto fechamento e aumenta a pressão do ar, né, a força do ar, pode acontecer que você afaste as pregas vocais. E aí você fica com a voz fraca também. E soprosa. Então, a melhor maneira é você ir pensando em manter a voz muscular e aumentando a fala, tá? Essa é a melhor maneira. Eu não costumo dar exercícios aqui, mas esse eu vou dar, porque eu acho tão difícil ajudar o aluno nisso. Vou dar um exemplo, ó. Tô aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril. Vou cantar em Need to Know, tá?
I need to know the nature of the demons that possess men's soul. Tá, beleza. Agora eu vou colocar a minha voz de performance. I need to know. Perdi toda aquela sensação que eu tinha antes e comecei a soprar. Então, o que que eu faço? Eu faço isso aqui, ó. Janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro, janeiro, fevereiro. Eu não perco a sensação da voz muscular. E põe isso no I need to know. I need to know, I need to know, I need to know, I need to know, I need to know the nature of the demons that possess. E não, that possess man's soul. Entendeu? Essa é a melhor maneira, é sair da voz muscular e colocando ressonância das cavidades anteriores com calma. Porque também não pode ser janeiro, fevereiro, porque eu saio eu fico no 880, como você está dizendo, 8,800, sabe? Então, de novo, começar devagarzinho, pequenininho, com a sensação de floating. Isso eu estou supondo que você está no floating, que você está bem, com suporte legal, bem apoiado, e você pode fazer esse crescendo de janeiro, fevereiro, e aí você não achata a voz. Janeiro, fevereiro, sair daquela forma. Eu não posso sair dela. E aí, depois que eu estiver nisso, aí eu vou sentir que eu estou ainda flutuando, ou seja, a lutte vocal do Mendel ainda está acontecendo. I need to know. E eu faço dinâmica. Se eu consigo fazer dinâmica, significa que eu não tenho tanta pressão. Agora, se eu só consigo fazer forte, aí tem alguma coisa errada. São dicas, tá? Mas procure um professor capacitado para te ajudar a sair da voz muscular e ir para lá, para essa outra voz. Você vai... Ou um fonoaudiólogo também pode te ajudar. Com fortalecimento do seu TA ou do seu fechamento. Ou eliminando tensões extrínsecas para que você possa utilizar os músculos da maneira correta, os intrínsecos, tá? Mas eu espero ter te ajudado. Olha, eu nunca dou exercício, hein? Dessa vez eu dei, porque é tão difícil fazer isso. E, assim, difícil sair da voz muscular e passar para essa outra voz. Mas, de novo, não tente fazer isso sozinho só. Isso aqui que eu fiz pequenininho, tudo bem, mas num trechinho. Mas é melhor que você faça com acompanhamento com o professor de canto, tá bom? Porque o ouvido dele é que vai dizer que você saiu do floating. Você às vezes não percebe, você faz I need to know, I need to know, I need to know. Você não percebe que você saiu daquele floating e daquela sensação de flutuação e você só colocou ressonância. Na verdade, né, Chiaro, precisa de um ouvido de fora, sabe? E também você vai sentir, porque você acabou de dizer que você sente toda aquela tensão. Então, às vezes é muito menos do que você imagina. Dá para você projetar bem a voz com ela pequenininha, como eu estou fazendo agora. Bem articulada, não tem nenhuma voz muscular aparente aqui, mas ela tá pequenininha, porque a minha voz muscular tá lá dentro. Então eu sinto a elevação da minha ressonância enquanto eu estou fazendo, tá? Isso é muito importante, que você acabou de perguntar. Muito. Como a gente sabe que a voz do aluno está finalizada na sua formação? Bom, finalizada ela nunca vai estar, né? Que a gente pode sempre crescer. Mas como eu sei que ela está finalizada em sua formação, quais são as bases da voz cantada? Propulsão, retenção, binômio propulsão-retenção, gerando pressão subglótica e amplificação. Articuladores depois. Então, se eu consigo otimizar esses três, provavelmente meu aluno está com a voz finalizada. Então, se ele tem um bom sustento, ele não tem excesso de pressão na retenção, ele usa muitas cavidades, eu escuto a voz dele falada e ele está sobre floating, provavelmente acabou a fase de formação. E aí ele está com uma voz esférica, que eu chamo de voz esférica dos eixos I, A, U. Aí eu vou pegar essa esfera e vou aumentar. Eu vou aumentar através de quê? Puxo mais o I, depois puxo mais o U, ou começo pelo U, depois mais o A, e assim eu vou aumentando a esfera dele. E aí vou buscando outras coisas de tessitura, etc, etc. Então,
Então, a base da voz cantada, as bases da voz cantada, isso vale para qualquer estilo, sabe? Tanto que no canto lírico contemporâneo, no meu livro, o segundo, o capítulo é igual para os dois, de bases de voz cantada, porque não tem diferença. A diferença é o uso do trato, o uso dos músculos, que é diferente. Então, num aluno iniciante que está, por exemplo, tem uma voz soprazinha, sabe? Tem uma voz assim. Aí eu preciso corrigir isso, eu vou usar essa base da voz cantada para ajustar isso. Ele vai ficar com uma voz sem esse soprozinho, não uma voz muito grande, mas uma voz equilibrada de um chiaroscuro dele. Se a voz está desequilibrada nesse chiaroscuro, mas o resto está tudo ótimo, eu só preciso mexer no trato vocal. Só preciso mexer, na verdade, nos amplificadores específicos para ele. Eu digo, coloca mais este. Sua voz está um pouco deslocada para a cavidade nasal. E esse som não é legal. Então mas não tem nenhuma pressão aí. Não estou sentindo pressão. Só está deslocada para cá. Então vamos colocar um pouquinho de oscuro. Vamos pensar em rinofaringe. Invade o palato. Invade a rinofaringe com seu palato. E aí ele vai fazer esse movimento. E aí a voz que estava aqui vai ficar aqui. E aí não vai ficar tão nasal. Entendeu? Mas a formação, a gente tem que consultar essas três coisas. Na verdade, a gente tem que consultar essas três coisas o tempo inteiro. Às vezes acontece uma coisa com cantores, é muito doido. Isso é um único instrumento que acontece isso. Um piano não acontece isso. Nenhum instrumento acontece isso. Você pega uma virose ou uma gripe, sei lá, normal. Eu falo virose porque às vezes você tem aquela coisa de vômito, diarreia, não sei o quê. E aí você vai cantar, sua voz muda. É esquisitíssimo. Eu fiz um Messias com diarreia. Você não queira saber o que foi aquele Messias. Eu não tinha apoio, eu não tinha sustento. Porque, né? Medo, né? E foi muito engraçado esse Messias. Foi muito engraçado. Mas, enfim, eu consegui me virar. Mas, às vezes, quando é na prega vocal, você tem uma laringite ou você teve uma rinite, e aí, quando passa a doença, você fica com resquício de alguma coisa da infecção na sua voz. Parece que a sua voz mudou. No fundo, você pode fazer um ajuste enquanto está doente e não perceber. Então, eu sempre checo a minha voz, as bases da voz cantada. Porque do nada eu comecei a fazer força. Esquisito, nunca fiz. Por que eu estou fazendo agora? Porque naquele dia eu estava meio esquisito, e aí fui a semana esquisita, e depois fiquei ruim, e aí na tentativa de botar o fechamento de novo que eu perdi, eu comecei a fazer força. Então eu sempre revisito essas bases da voz cantada, tá? O sustento, a minha postura do apoio. Assim, toda vez que eu vou me aquecer, eu vou na frente do espelho e olho se meu externo está alto, se minha costela está aberta, se meu epigastro está recolhido, se meu pescoço está relaxado, se a minha cabeça está encaixada, se o meu som, quando eu estou cantando, a minha frase está do mesmo tamanho que ela sempre esteve, ou estou ficando sem ar. Estou ficando sem ar? Por quê? Estou ficando sem ar. Estou ficando sem ar porque devo estar ou com um fechamento ruim, ou devo estar empurrando a voz. Deixa eu voltar na minha sensação de apneia, na minha voz muscular, nas minhas ressonâncias. É sempre importante você voltar e se revisitar. Então, de novo, isso é uma preparação da voz de iniciante? Mas não é só do iniciante não, tá? Às vezes eu tenho alunos avançados que, na hora que vão cantar uma música que é fora da tessitura deles ou que é fora do estilo deles, eles começam a sair dessa região. Eu falo, ei, volta aqui. Entendeu? Você está fazendo outra coisa agora, você mudou. A sua voz não é assim. Eu preciso ajudar o aluno a se pesquisar, mas sem sair das bases saudáveis da voz cantada. Tá bom? Maestro, tem dias que acordamos do nada com mais dificuldades em certos registros e subregistros. No meu caso, subgraves. O que fazer? Ficamos tentando achar o placement até sair ou é normal ter dia que não rola mesmo? Mulher com subgrave, não deve ser o registro subgrave, devem ser suas notas graves, né? Olha, quando você acorda com dificuldade de alguns subregistros, eu quero entender que não seja uma
rouquidão de refluxo ou uma rouquidão matutina que acontece, às vezes, que a gente precisa tratar, tá? No médico. Você pode estar com uma fenda, por exemplo, e quando você acorda, ela tá mais aparente porque você tá com a prega inchada, certo? Então, primeiro é legal você ir no médico, ver se você tá com tudo em dia, e num médico especializado em voz cantada, e você precisa dizer isso para ele. Tem dias que eu tenho dificuldade, ele vai investigar. Agora, o que pode estar acontecendo é que o seu aquecimento não seja um aquecimento muito eficaz. Então, antes de você tentar fazer qualquer subregistro ou atingir qualquer nota, pegue a sua região central médio-aguda, de médio para médio aguda, normalmente na borda tênue, e faça o tubo posterior para você ir recrutando aos poucos. Eu acho que eu posso te ajudar com algumas cavidades que vão ajudar nos seus graves, mas eu não conheço a sua voz, então eu posso te dar uma cavidade que, em vez de te ajudar, vai te piorar. Na verdade, vai aumentar a sua pressão subglótica. Então, isso é uma outra coisa que há um tempo atrás não se falava e que hoje já se fala. O filtro interfere na fonte? O Sundberg fala que sim. Antigamente não era assim. Há 20 anos atrás filtro, fonte é fonte. Né? O que eu corrijo na fonte tem nada a ver com o que eu corrijo no filtro. Tem sim. Então, se eu fecho em cima, com certeza eu aumento a pressão embaixo. Então, eu posso alterar com o meu filtro a minha fonte. Isso pode ser para o bem ou pode ser para o mal. Por isso que eu não tenho como te dar alguma ajuda. Então, pessoal que grava com a gente toda vez. É nessa hora, gente, que eles vêm, né? Sempre tem uma horinha que eles vêm, né? Passam por aqui só para dar um oi no Pergunte ao Maestro. Eu acho que você deve fazer esse exame para ver o que é que tá, se é alguma coisa, se você pode ter uma fenda ou alguma coisa, ou pense em melhorar o seu aquecimento. Pergunte ao seu professor de canto também. Diga isso para ele. Engraçado, as perguntas que vocês fazem para mim no Pergunte ao Maestro, muitas vezes vocês não fazem para o seu professor, sabe? Façam para mim, façam para ele, e se ele não souber responder, ele tem tempo. Tem coisas que eu não sei responder, aí eu preciso de um tempo para pesquisar isso. Deixa eu pesquisar um pouquinho. Por exemplo, tem alunos que me falam assim: o que você acha da voz do fulano de tal? Eu não sei quem é o fulano de tal. Como assim você não sabe? Eu não sei. Vou ter que pesquisar. Então, me dá um tempo. Eu vou pesquisar, depois eu te respondo o que você quer saber. Aí ele, eu queria fazer esses agudos que ele faz na música tal, entendeu? Então, o professor não tem que ter a resposta na hora. Ele pode pesquisar, e o bom professor é aquele que admite. Eu não sei. Então, eu não sei, vou pesquisar e te dou essa resposta depois. E vou pesquisar com outras pessoas, né, com outros profissionais, às vezes. Né? Por exemplo, um aluno meu que tem cisto na prega vocal, ele pergunta para mim: olha, o médico quer operar, o que você acha? Eu olho o exame, vejo como está, às vezes não acho que aquilo deve ser operado, acho que com terapia vai resolver, aí encaminho para a doutora Silvia, nós fazemos às vezes juntos o questionamento para o médico, e aí decidimos juntos, não tem uma resposta imediata, sabe? Porque às vezes uma cirurgia pode deixar a voz pior do que antes fazer um tratamento fonoaudiológico, não é? Então digo, tenta, vamos fazer por aqui. Eu acabei de encaminhar uma aluna, quer dizer, ela já terminou o tratamento com a doutora Silvia, já voltou para mim, e estava com um pequeno nódulo. E aí, na verdade, não era nódulo, era um pequeno cisto. E com o tratamento melhorou muito. E o resultado, ele está lá. O resultado, tem que fazer exame de 6 em 6 meses para ver se ele não cresce. Tem uma série de coisas, mas assim, não precisou operar. E eu bati o pé, não opera. E o médico queria operar. Então, espera um pouquinho, vamos tentar fazer um tratamento aqui. E com a doutora Silvia, e eu vou mudar um pouco seu jeito de cantar também, vai melhorar. Então, perguntem também para os seus professores. E uma coisa que eu sempre fiz, desde o início, eu não sabia nem o que eu estava fazendo, o meu primeiro médico, eu perguntava tudo para ele.
Ele ficava até um pouco sem graça e às vezes ele me dava algumas coisas dele, tipo assim, tábua de musculaturas, assim, para eu estudar tudo, porque eu falava, doutor, eu tô vendo o que o senhor fazendo aqui, olha só, quando eu faço isso, eu com 20 anos perguntando para ele coisas de canto, e ele não sabia muito, mas o que ele ia me dizendo eu ia aprendendo. Até hoje eu faço isso com o meu médico, sabe? Faço perguntas sobre coisas, não só da minha voz, mas também de outros. Eu acabei de receber um aluno que eu escutei um edema de Heiken na voz dele e mandei para o meu médico. E aí o médico mandou o laudo de volta com edema de Heiken. E aí o médico fica, se o médico sabe, ele fica meio, como é que você escutou isso? Porque eu já tenho o hábito de escutar esse. Em homens é mais difícil, mas em mulheres é mais fácil, mas em homens dá para ouvir edema de fumante. Então, é importante que o profissional, o médico também saiba que você estuda, que você é um pesquisador também. E o seu professor deve ser um pesquisador. Então, pergunte também para ele, sabe? Sobre essa dificuldade que você tem de manhã. E por que você não faz uma aula de manhã com o seu professor? Tem alunos meus que só fazem aula depois de 1h da tarde. Não, até 1h da tarde eu não funciono, minha voz não funciona. Acho isso muito esquisito. Mas eu não funciono bem de manhã também, assim. Não a voz, eu. A voz é ótima. Mas eu, às vezes, fico meio lelé. Aí, à noite eu tô ligado no 440. Mas de manhã, às vezes eu fico meio, sabe? Eu digo que eu tô meio burro de manhã. Mas eu entendo que a pessoa não queira fazer. Mas faça uma aula de manhã para você ver. Aí, mostre o problema. É aqui que eu não consigo acessar. E aí ele pode te ajudar. Tá bom? Todos nós somos pesquisadores, todos nós estamos aprendendo todos os dias. E não existe verdade absoluta, então, que maravilha, né? A gente tem sempre uma coisa nova para descobrir. Eu adoro quando os meus alunos me trazem coisa para descobrir. Que aí eu falo, olha que legal isso que eu descobri. Bacana, né?